Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo, iniciando mais um podcast. Dessa vez a gente vai falar sobre placenta e anexos, um assunto assim bem supimpa, bem bacana, bem de boa, bem interessante. E é isso. A gente espera que vocês gostem agora, né? Quer dizer, agora não. Agora sim. Acorda, acorda, acorda. Hora do podcast de placentas e anexos. Bora. Então, gente, chegamos aqui no nosso podcast sobre placenta. Eu sou o R2 E eu sou a Leia. e vamos começar esse grande conteúdo. Bom, gente, a placenta é um órgão materno-fetal, ou seja, ela tem uma parte fetal e uma parte materna. Vamos começar pela fetal, gente. A parte fetal ela é constituída por saco coriônico, mais córeo viloso e mais espaço interviloso com sangue materno. Gente, vocês vão entender tudo isso no decorrer da explicação, tá bom? O importante é saber que a parte fetal é composta por esses três segmentos. Enquanto que a parte materna, ela é derivada do endométrio. E o endométrio a gente vai ver que ele tem outro nomezinho, tá bom? Todas essas partes que eu falei, tanto a parte fetal como a parte materna, elas estão ligadas pela capa citotrofobástica, que interliga tanto as vilosidades coriônicas como a decídua basal. É por meio dessa capa que as artérias e veias endometriais passam para entrar no espaço interviloso. Gente, vocês vão entender isso lá na circulação da placenta, tá bom? O importante é saber que essas artérias e veias endometriais, no caso, são de quem? Da mãe. O sangue materno fará o transporte de nutrientes e oxigênio, para a placenta para chegar até o feto. Enquanto que o feto vai levar os seus resíduos e gás carbônico para a placenta e estes compostos irão passar para o sangue materno. Lembrando, um detalhe muito importante, não há contato de sangue da mãe com o sangue fetal. E outra, a transferência de nutrientes e de outros compostos via placenta se dá por quê? Se dá por meio de difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo e ou pinocitose. Isso são assuntos já básicos, então a gente não vai se aprofundar nisso. O importante é saber que esses tipos de transporte, tipos de transferências estarão aqui presentes, tá bom? Outro tópico importante que eu falei até no começo é o que é o endométrio, que ele vai ter outro nome. E qual será esse outro nome? O nome decídua. Então, lembrando, decídua é a mesma coisa de endométrio. A gente vai ter três tipos de decídua. Vamos ter a decídua basal, que como eu falei, ela vai formar a parte materna da placenta. Temos a decídua capsular, que vai recobrir o nosso concepto, o nosso feto. E a decídua parietal, que é o restante dessa decídua, que vai ser importante para a nutrição do trofoblasto. Vocês lembram lá daquelas células deciduais, lá das terceira semana, do período embrionário, enfim. Aquelas células deciduais, elas estão aqui, da decídua parietal. Agora vamos falar um pouco sobre as funções da placenta. A placenta, ela é o sítio primário da troca de nutrientes e gases entre a mãe e o feto. Como o R2 falou, ela é o órgão materno-fetal que tem dois componentes. Ela faz metabolismo, ou seja, síntese de glicogênio, colesterol e ácidos graxos. Ela faz transporte de gases e nutrientes, CO2, O2 e CO, atravessam a membrana placentária via difusão simples, que foi o que o R2 falou, que são os tipos de transportes placentários. Enquanto isso, os nutrientes eles são transportados de diferentes modos. Vale destacar também, galera, que os aminoácidos e as vitaminas eles são essenciais para o crescimento fetal e desenvolvimento normal. A placenta também serve como proteção, ela serve também para excreção e também para a produção de hormônios, que é a secreção endócrina. Os anticorpos maternos eles conferem uma imunidade fetal. Um exemplo é IgC gama-globulinas. As IgC gama-globulinas elas são transportadas para o feto via transitose. Os hormônios produzidos pela placenta, HCG, gonadotrofina, coreus. Por que tu sempre Como pega os sempre, nomes eu difíceis? ficando com os nomes difíceis, né? Os hormônios da placenta. HCG, gonadotrofina coriônica, somatomamotropina coriônica, tirotrofina coriônica e corticotrofina coriônica, além da progesterona e dos estrógenos, que é o que a gente conhece melhor. Todavia, esses anticorpos maternos, eles não fazem com que o bebê adquira imunidade para coqueluche, que é tosse convulsiva, ou para varicela, que é catapora. E uma curiosidade, pessoal, é que a remoção dos ovários de uma mulher grávida, ela é possível a partir do primeiro trimestre sem causar aborto, porque a produção de progesterona está sendo feita pela placenta.
A formação da placenta ela se dá pela proliferação do trofoblasto mais um desenvolvimento do saco coriônico e suas vilosidades. O saco coriônico ele vai crescer e as vilosidades vão se degenerar, formando uma camada vascular que é chamada de córion liso. Esse córion ele vai estar associado à desídua basal, que o R2 comentou anteriormente, que a gente chama endométrio aqui de desídua. E essa associação do córion com a desídua basal vai formar o córion viloso, que é muito ramificado. A superfície placentária ela é recoberta de âmnion. E da terceira à quarta semana, a gente vai ter o estabelecimento dos arranjos anatômicos necessários para desenvolver a placenta. Falado um pouco sobre a função e a formação da placenta, a gente tem que falar também sobre como ocorre a circulação placentária. Gente, eu vou dar aqui uma explicação que vai tanto ser baseada de como ocorre da mãe para o feto e de como ocorre do feto para a mãe. Então vamos lá, a placenta ela possui camadas externas, que no caso é o miométrio e decídua parental. Gente, essas duas camadas elas são de quê? Do útero, certo? Da parede do útero. Elas estarão recebendo os nutrientes e oxigênio vindos do sangue materno. Esses nutrientes, esse oxigênio, eles irão passar via difusão por essas camadas até chegarem à capa citotrofobástica. Lembram lá que eu falei que é essa capa que faz a interligação da parte materna com a parte fetal, enfim. Nessa camada, esses compostos eles irão passar por artérias endometriais espiraladas que se encontram na decídua basal, que, passando por isso, todos esses nutrientes e esse oxigênio ele vai chegar aonde? No que nós chamamos de espaço interviloso. Esse espaço ele contém alguns blocos que nós chamamos de cotilédones, que são divididos por septos placentários. Gente, eu sei que é muito nome, mas dá para entender, hein? Dentro de cada um desses blocos do espaço interviloso, que são os cotilédones, né? Nós vamos encontrar as placas coriônicas. Essas placas coriônicas elas vão formar as ramificações vilosas. Essas ramificações, elas contêm duas artérias fetais e uma veia fetal. Então aqui eu já dei indício de quê? De como é feita a circulação do feto. São duas artérias e uma veia, sendo que as duas artérias irão carregar resíduos e CO2, né, em direção ao espaço interviloso, enquanto que a veia ela vai captar via difusão os nutrientes e o oxigênio que o sangue materno trouxe, vai carregar para o feto, sem ter contato um sangue com o outro, tá bom? Logo, tendo lá as ramificações, né, voltando aqui para a explicação, tendo as ramificações, elas vão estar ali apostos, recebendo os nutrientes e o O2 que acabaram de entrar no espaço interviloso. Logo, haverá uma troca, tá bom? E aí as artérias fetais irão passar os resíduos e o CO2 para o espaço interviloso, enquanto que o espaço interviloso, com aquele nutriente, com aquele oxigênio trazido do sangue materno, vai passar para dentro dessas ramificações que vai adentrar nas veias na veia, no caso, que é só uma, tá, gente? Na veia fetal. E por fim, a gente só precisa entender que a veia vai levar esses nutrientes, esse oxigênio para o feto, enquanto que aqueles resíduos e o CO2 deixado no espaço interviloso vão fazer o caminho contrário, passando pela capa citrofoblástica, passando pela decídua, até chegar ao miométrio e assim entrar no sangue materno para continuar o seu trajeto. Então, gente, só recapitulando algumas coisas importantes, tá bom? O espaço interviloso, ele é oriundo das lacunas do sinciciotrofoblasto lá da segunda semana, tá bom? Lembra daquelas lacunas que é o começo ali da parte da circulação do nosso período embrionário? Então, a partir dali a gente vai formar o espaço interviloso. Esse espaço interviloso ele é composto por vários cotilédones, que são aqueles blocos que eu falei. E esses cotilédones vão ter o quê? As ramificações. E dentro das ramificações terão as duas artérias fetais e a veia fetal. Então, gente, dentro do espaço interviloso é importante a gente saber que só vai haver sangue materno. E vale lembrar e vale anotar também como é que é feita a parte de distribuição de cada das funções. Vamos lá. As artérias fetais carregam resíduo e CO2, enquanto as artérias da mãe carregam O2 e nutriente. Tá vendo como é inverso? Enquanto que a veia fetal ela vai carregar o quê? Nutriente e O2. Enquanto que a veia materna carrega o quê? Resíduo e CO2. Então, se você prestar atenção, há uma inversão de funções. Gente, tópico muito importante que a gente até falou lá no período fetal, mas a gente também vai recapitular aqui.
Qualquer redução da circulação uteroplacentária poderá gerar uma hipóxia fetal. Gente, o que é hipóxia? Deficiência de O2. E, consequentemente, pode acarretar num RCIU, que a gente também falou lá no período fetal, que significa o quê? Restrição do crescimento intrauterino. Falando agora um pouquinho sobre a membrana placentária. A membrana ela é composta por tecidos extrafetais que separam o sangue materno do fetal. Então, ela será primeiramente composta por sincício trofobasto, citotrofobasto, tecido conjuntivo e endotélio dos capilares fetais. Essa membrana é chamada também de barreira placentária, porque ela permite a passagem somente das moléculas de tamanho determinado. Ela meio que faz aquela configuração que a gente geralmente pensa das membranas, que é a seletividade. Nesse caso, ela faz a seletividade baseada no tamanho, na carga e nas configurações das moléculas. Ela serve desse modo como um fator determinante para não permitir a passagem de algumas drogas e algumas substâncias do plasma sanguíneo materno para o feto. Todavia, algumas células elas atravessam a membrana com a própria força, como, por exemplo, os leucócitos maternos. Além disso, as bactérias e os protozoários eles infectam a membrana e criam lesões e atravessam a membrana, que é desse modo que ocorrem os defeitos congênitos. Também, os hormônios, como a testosterona e certas progestinas, eles atravessam a membrana e podem masculinizar os fetos femininos. E com o passar da gestação, essa membrana ela vai se tornando mais delgada e reduzindo a transferência placentária. Gente, é importante também ressaltar a questão das drogas e do sedativo. As drogas, elas podem afetar diretamente ou indiretamente o feto. A maioria das drogas, elas atravessam a membrana, a placenta, no caso, via difusão simples, com exceção das que se parecem estruturalmente com os aminoácidos. Por exemplo, a heroína atravessa, causa a síndrome de abstinência neonatal. As drogas, elas podem causar mudanças somáticas, prejuízos da memória espacial de curta duração e prejuízos no sistema opioide endógeno, que torna o feto ele tem uma tendência ao vício. Ainda tem perigo de drogas que causam depressão respiratória no neonato. Em relação aos sedativos e analgésicos, todos os analgésicos e todos os sedativos afetam o feto em algum grau, sendo cada qual com seu respectivo sintoma adverso. Em relação às anomalias placentárias, a gente tem 3 tipos: placenta creta, placenta percreta e placenta prévia. A placenta creta é uma aderência anormal das vilosidades coriônicas ao miométrio. Nesse caso, ocorre o parto normal, mas a placenta ela acaba não se separando da parede uterina. Geralmente, no parto normal, em que a placenta é normal, depois de 50 minutos, no máximo, a placenta ela já se separa da parede uterina. No mínimo 15 minutos. A placenta percreta é quando as vilosidades coriônicas elas penetram toda a espessura do miométrio. Nesse caso, vai ter a presença do sangramento no 3º trimestre. A placenta prévia é quando o blastocisto se implanta próximo ao ósteo do útero. Se o feto obstruir todo o ósteo, então o feto tem que ser removido via cesárea. Falando um pouco sobre aqui a placenta, agora a gente tem que falar sobre o parto. E o que é o parto? É uma sequência de contrações uterinas involuntárias que vão causar uma dilatação do colo uterino e vai expulsar o feto. Então vamos lá, a gente tem estágios do parto. Qual é o primeiro estágio? Dilatação. Começa com o colo e termina com o cérvix totalmente dilatado. Além disso, nós temos contrações a cada 10 minutos. Esse estágio ele dura cerca de 12 horas para as primíparas. O que são primíparas? São mães que estão sendo de primeira viagem, tá? Que é a primeira gestação, o primeiro parto. Ou vai durar 7 horas no caso de multíparas, que são aquelas mães que já tiveram partos e esse já não é o primeiro. O segundo estágio do parto é a expulsão, que é a saída do bebê pelo colo e pela vagina. Logo, o feto, depois que ele sai, agora sim nós podemos chamar ele de quê? De neonato. A duração da expulsão, né, desse estágio é de 50 minutos para as primíparas ou 20 minutos para as multíparas. Gente, esses são valores aproximados, tá bom? Depende de caso para caso. E, bom, terceiro e último estágio do parto é o placentário, que após nós expulsarmos o bebê, nós temos que ter agora o quê? A expulsão da placenta. Então, forma-se um hematoma que vai separar a placenta do útero. Como é que é feita essa expulsão? Através de contrações do miométrio, que previnem também o sangramento. E, gente, um ponto muito importante.
Caso haja a permanência de resquícios da placenta lá no útero da mulher, nós chamamos isso de placenta acessória, podemos ter caso de hemorragia uterina severa, e isso vai levar a um quadro totalmente diferente na hora do parto, tá bom? Então isso é um ponto importante de se lembrar. E bom, gente, a segunda observação é: a membrana amniocoriônica é aquela que vai se romper durante o trabalho de parto, tá bom? Então, assim, ela é o evento mais importante que leva ao trabalho de parto. A ruptura da membrana, ela permite que o líquido amniótico vai escapar pela vagina e, assim, possa dar uma indicação, né, para a mãe dizendo assim, olha, vai nascer, é agora. Bom, galera, falando agora um pouco sobre os anexos. Eu vou falar um pouquinho sobre o cordão umbilical. O cordão umbilical, ele é responsável pelo transporte e conexão. O tamanho dele é geralmente de 1 a 2 centímetros de diâmetro e 30 a 90 centímetros de comprimento. Os cordões curtos geralmente são vistos em relação às separações prematuras. E os longos, eles correm o risco de se enrolar o bebê e causar hipóxia, que é a diminuição do oxigênio. Eles podem ser prejudiciais ao feto, ou seja, cordões anormais, né? Curtos ou longos. O cordão, ele possui 2 artérias e uma grande veia circundada por tecido conjuntivo. Pode ser que haja, devido à flexão desses vasos do tecido conjuntivo, nós. Esses nós, eles podem ser falsos. No caso, eles sendo falsos, eles são insignificantes, não tem problema. E em 1% das vezes, eles podem ser verdadeiros, que pode causar morte fetal por anóxia, que é a ausência do oxigênio. Hipóxia é a diminuição do oxigênio e anóxia é a ausência do oxigênio. Existe a ultrassonografia de Doppler. Ela é usada no pré-natal para descobrir as anormalidades na posição e na estrutura do cordão umbilical e dos seus vasos, porque saber como está o cordão umbilical é de extrema importância. Qualquer anomalia necessita ser observada para saber quais são as consequências dela. Caso haja ausência de uma artéria umbilical, devido a anormalidades cromossômicas, isso vai gerar defeitos cardiovasculares no feto. E esses defeitos, eles são detectados na ultrassonografia. Então, isso é um exemplo da importância da ultrassonografia com Doppler no pré-natal. O segundo anexo que nós vamos falar agora é sobre o líquido amniótico. O líquido amniótico, ele tem a ver com o desenvolvimento do feto em si e da proteção dele. Então vamos para as funções. A primeira função é a defesa contra infecções, desenvolvimento do pulmão fetal, e aí também nós temos a defesa contra impactos, o controle de temperatura, ou seja, a homeostase de fluidos e eletrólitos, que esse líquido amniótico ele vai desenvolver. Ele permite também o crescimento ósseo e o desenvolvimento muscular do feto, porque ele meio que permite um ambiente correto para que esse feto, que em certos momentos ele vai expressar movimentos um pouco coordenados, outros ele vai mostrar pontapés e tudo mais. Então, assim, esse líquido amniótico ele permite realmente uma segurança para que ele faça esses movimentos e possa, assim, desenvolver tanto a parte muscular como a parte óssea. Bom, gente, o líquido amniótico ele é derivado do tecido materno, juntamente com parte do líquido intersticial, que é composto 90% por água. Então, falando em miúdos, a formação do líquido amniótico é dada pela urina fetal, que vai compor grande parte desse líquido amniótico, adicionada a fluidos embrionários e ainda a fluido tecidual materno. É importante ainda lembrar que o feto ele irá deglutir cerca de 400 ml de líquido amniótico por dia. Esse líquido ele vai passar pela corrente sanguínea fetal, vai arrastar os resíduos e jogar estes no sangue materno lá no espaço interviloso, que foi o que eu já expliquei nesse podcast. As células do tecido amniótico elas servem também para diagnosticar algumas anormalidades. É tanto que lá no podcast sobre período fetal nós falamos sobre como é importante a amniocentese, a parte de extração da alfa-fetoproteína, enfim, nós falamos sobre vários outros procedimentos. Se você ainda não viu, se você estiver agora no YouTube, aperte aqui no card que vai estar aqui em cima. E se você estiver aí no Spotify é só pesquisar, tá bom? Não esquece de ir lá. Então, só ressaltando, as células do líquido amniótico são muito importantes para diagnosticar anormalidades. Um exemplo das anormalidades que dá para identificar é, por exemplo, a trissomia do 21, a síndrome de Down. E, gente, para fechar um pouco sobre líquido amniótico, a gente tem que falar sobre oligodrâminium e polidrâminium. Pera, que agora complicou, né? Então vamos lá. Oligodrâminium
é quando nós temos um baixo volume de líquido amniótico. E o que isso vai significar? Vai significar uma diminuição do fluxo sanguíneo placentário. A causa disso é a ruptura pré-termo da membrana amniocrônica, que foi aquela que, quando se rompe, significa que o parto vai acontecer, tá bom? Foi aquela que eu falei como observação lá no trabalho de parto. Se nós temos um caso de oligodrâmnion, então isso resulta em quê? Em compressão do cordão umbilical, em aginésia renal e alguns efeitos congênitos, entre outros. Lembrando que a aginésia fetal é a falha na formação do rim, que se dá quando não há contribuição da urina fetal ao líquido amniótico. E bom, o outro nome importante que a gente tem são os polidrâmnion. Quando é que a gente tem o caso de polidrâmnion? Quando nós temos um grande volume de líquido amniótico. E um quadro de polidrâmnion, ele é dito como idiopático. E o que significa essa palavra idiopático? Significa que a causa é desconhecida, nós não sabemos ao certo o que é que causa os polidrâmnions. Mas nós sabemos que o resultado que eles dão são defeitos ao sistema nervoso central e também atresia esofágica. A atresia esofágica é o acúmulo desse líquido, porque ele vai ser impedido de passar do estômago para o estômago do feto, entendeu? E fazer aquela função que eu falei de que é drenar, né? Falando assim, entre aspas, drenar os resíduos que tem dentro do feto e levar, né, para a circulação. Então, vai ser impedido se tiver um caso de polidrâmnion. Além disso, nós também temos a síndrome de banda amniótica, que são malformações congênitas que podem ser desde anéis de constrição nos membros fetais até danos maiores. As causas dessa síndrome de banda amniótica geralmente são causas exógenas e endógenas, e a gente não vai se aprofundar muito, mas é importante lembrar que isso são causados por malformações congênitas e anéis de constrição nos membros fetais. Terceiro anexo, pessoal, vesícula umbilical. A vesícula umbilical, ela auxilia na nutrição, e ela é também conhecida como vesícula vitelínica ou saco vitelínico. As funções da vesícula umbilical é transferência de nutrientes, desenvolvimento das células sanguíneas, que é a hematopoiese, ela forma o intestino primitivo e ela possui células germinativas primordiais, que são as células que originam as oogônias e as espermatogônias. Essa vesícula ela vai atrofiando com o tempo e se ela persistir, ela não possui significado, ela é insignificante, certo? Falando agora um pouquinho sobre o nosso quarto anexo, o alantoide. O alantoide ele é responsável pela circulação. Ele surge na terceira semana e as funções dele são formação das células sanguíneas, formar vasos, os vasos formam as artérias e veias umbilicais e o alantoide forma o úreco. O úreco ele é um cordão fibroso que é o resultado da contração do alantoide. Ele é ligado ao ápice da bexiga e do umbigo. E é pela formação do úreco que se forma o ligamento umbilical mediano. Existem os cistos de alantoide, também chamados de cistos de úreco. Geralmente eles se desfazem com o tempo, certo? Vale lembrar também que o alantoide ele faz parte da membrana fetal. Além da membrana fetal ter o core, o âmnio e a vesícula umbilical, ela também tem um alantoide. Falando agora um pouco sobre as gestações múltiplas. Quais são os riscos de uma gestação múltipla? Anomalias cromossômicas, morbidade fetal e mortalidade fetal. Existem os gêmeos dizigóticos. Gêmeos dizigóticos são gêmeos que têm 2 âmnions, 2 sacos, 2 placentas. No caso, uma gestação com 2 âmnions, 2 sacos e 2 placentas. Caso haja uma implantação separada, os sacos coriônicos eles vão ser separados e a placenta vai ser separada. Caso haja uma implantação próxima, os sacos coriônicos eles são fundidos e as placentas são fundidas. Agora a gente tem os gêmeos monozigóticos, que são os gêmeos idênticos. Quando a gente pensa em gêmeos, a gente pensa neles, né? Os gêmeos idênticos. Os gêmeos monozigóticos é quando tem uma placenta, um saco coriônico e 2 âmnions. Eles são do mesmo sexo e são geneticamente idênticos. Eles são denominados como monocoriônicos. Monocoriônicos porque eles têm só um saco coriônico. E um é sempre mais nutrido do que o outro. Então, gente, chegamos ao final de mais um podcast. Esse foi o podcast sobre placenta e anexos. Eu queria, de verdade, eu, R2, em nome também da Leia, agradecer por você estar escutando até aqui. Se você está no YouTube, eu queria pedir para que você não esquecesse de dar o like, de comentar, se você quiser também, né, um conteúdo ou até mesmo qualquer comentário sobre o assunto aqui presente.
Se você também puder compartilhar com um amigo seu, com uma amiga sua, dá certo também, agradecemos demais. Terá um card aqui em cima no YouTube mostrando algum dos nossos podcasts. Eu acho que principalmente nesse aqui é bom interligar com o período fetal, né? Então vai estar aparecendo aqui, se você quiser, se você não tiver escutado, é só clicar aí em cima. Além disso, eu peço para que você também nos visite no Spotify. E se você estiver escutando do Spotify, também pedimos para que você vá ver o nosso YouTube. Então, desde já eu agradeço a você estar aqui nos escutando, né? Você está aqui no Mediciners. E assim, para finalizar, só dizer que eu sou o R2. Eu sou a Leia. E nós agradecemos demais por você ter escutado até aqui. Muito obrigado e até o próximo podcast. Tchau. Tchau, tchau. Somator mamoto, né?